Depois daqueles 2 dias, quantos dias? Ele partiu rumo a Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Por que receberam? Porque tinham visto tudo que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judeia e chegado a Galiléia, procurou-o e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, algumas traduções vão dizer, descendo ele, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim ele e todos da sua casa creram. Irmãos, hoje nós vamos precisar de um pouquinho de fé, tá? Hoje nós vamos precisar acrescentar um pouco de fé. Falei para a dona Márcia lá embaixo. Quer orar comigo? Senhor Deus, ajuda-nos nessa manhã, meu Deus, a crer no Senhor. Porque às vezes a gente precisa ver milagre para crer. Aí fica fácil. Quando a gente vê milagre, aí fica fácil. Mas o Senhor quer que nós creiamos antes de ver o milagre. Por isso eu invoco o teu nome nessa manhã. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do pregador. Ouvimos aqui louvores maravilhosos, palavras maravilhosas, testemunhos. E nós precisamos, meu Pai, entrar pelo caminho da fé, da crença. Porque nós já sabemos que o Senhor faz, que o Senhor fez e que o Senhor vai fazer sempre. Então acrescenta a fé no nosso coração nessa manhã. Perdoa a incredulidade do nosso coração. Nos ajuda a caminhar, né, nesse caminho de fé que o Senhor trilhou para a nossa vida. Visita o teu povo nessa manhã, Pai, os que estão em casa, que não puderam estar aqui por motivo de força maior, foi barrado por uma enfermidade, por uma indisposição, por um esgotamento, por uma frieza espiritual, estão minguando na fé, mas que o Senhor possa nessa manhã nos ajudar, os que estão em casa e os que estão aqui. Visita o pregador nessa manhã também, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas indiferenças, as nossas mazelas, as nossas pobrezas espirituais. Sacode nessa manhã, meu Pai, faça um milagre. Aleluia, porque os corações aqui já creem nesse poder, já creem nessa vitória, Senhor. Cura os enfermos, alegra os tristes, anima os desconsolados, levanta os caídos, trata aqueles que estão, meu Deus, sem força, sem ânimo, e nos levanta na manhã desse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. Vamos lá, né? Eu falei para o Rafael, como é que prega, né? Rafael aqui pregando domingo passado, eu assisti lá, né? Cheio de revelações, John Piper, Don Pape, não sei das quantas, e eu não sei nada disso, sei lá. Aí vamos aqui, né? Meus irmãos, o texto começa dizendo o seguinte, eu acho que esse microfone está muito alto, né, Luiz? Parece que ele está assim meio agressivo, eu não quero ficar agressivo hoje, eu quero ficar em paz.
Ei, o texto começa dizendo o quê? Depois daqueles 2 dias, chamou a atenção, né? 2 dias, se você analisar o contexto, é o capítulo 4, e o capítulo 4 vai falar da mulher samaritana. A Bíblia diz que depois que Jesus se revela para ela, depois que Jesus se revela para ela, ela sai correndo até Samaria, ela deixa o cântaro, e ela sai correndo até Samaria. Quando chega em Samaria, a Bíblia diz que ela chama o povo da aldeia, e fala: ei, tem um camarada lá no poço, que falou a minha vida todinha, será que não é esse o Cristo? Aí a Bíblia diz que o povo vai lá para conferir, e quando o povo chega lá, eles convidam Jesus, está aí no texto, aí, ó, versículo 39 do nosso texto, capítulo 4, versículo 39, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou, ele me disse tudo que eu já fiz. Jesus já sabe de tudo que você fez. Ele sabe de tudo que a gente já fez. Tudo que a gente já fez já está no livro dele. Tá, todas as atitudes, as falas, tudo que a gente fez, falou, está no livro dele. Então Jesus se revela para essa mulher, mostrando a ela que ele sabe tudo que ela fez. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, versículo 40, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali quantos dias? 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram, versículo 42, disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Irmão, em Samaria não teve milagre, a Bíblia não diz. Não teve milagre em Samaria, não teve morto ressuscitando, não teve leproso sendo curado, não teve nada disso. A Bíblia não diz que Jesus fez milagres em Samaria. A Bíblia diz que ele só pregou em Samaria. Então os samaritanos falaram: olha, não é só agora porque você pregou para nós, mas porque nós o ouvimos. Por isso que eu falei que a gente vai precisar de um pouquinho de fé nessa manhã. Porque ele quer que a gente creia sem ver. Jesus quer que a gente creia sem ver. Eu fui para o médico essa semana, falei para minha esposa ali embaixo, passei a noite com uma faca na coxa aqui, o bico de uma faca na coxa. E ela falou: vamos crer que você vai ser curado. Eu digo amém. Subi com a faca na coxa, e a bicha estava até agora ali, faca na coxa, que é o ciático, né? E enquanto o Rafael orava, eu falei: Senhor, aqui tá, eu não quero ser aposentado por invalidez, não. Quero ser aposentado por tempo de casa, eu não quero ficar doente, aposentar e ficar doente. Não, eu quero ter saúde, que eu quero trabalhar. Então visita essa coxa aqui, tem uma faca bem aqui, Senhor. A ponta de uma faca está bem aqui. Então visita a minha coxa, minha batata também. Né? Dá uma visitada aqui na minha enfermidade. Então assim, os samaritanos, é um contraste muito grande entre os samaritanos, entre os galileus e o povo de Jerusalém. Porque os samaritanos creram sem ver milagres. E não creram que Jesus era o profeta que veria ao mundo. Não, eles creram que ele é o Salvador do mundo apenas porque ouviram sua mensagem. Por isso que lá em Cesareia de Filipe, ou de Filipos, lá em Mateus 16, isso eu coloquei aqui, o que você acha aí? Quando ele chega nas cercanias de Cesareia de Filipe, a Bíblia diz que Jesus pergunta: quem que o povo está falando que eu sou aí? Aí, tem uns que dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. Tem alguém dizendo também que o senhor é o profeta que Moisés falou. Outros dizem que o senhor é Jeremias. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Jesus está perguntando nessa manhã, Edivânia: quem eu sou para vocês? Eu sou aquele que supra o seu armário só? Eu sou só aquele que cura a sua enfermidade? Eu sou só aquele que abre as portas de emprego para você? Eu sou só esse só para você? Então a sua visão está errada e deturpada. Enquanto ele não for o que Pedro afirmou ser, a nossa fé não está perfeita. Aí a Bíblia diz que Pedro toma a palavra, levanta a mão e fala: Senhor,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus se alegra, irmão, Jesus se alegra quando a gente dá a Ele a honra devida. É o Salmos, se não falha a memória, depois você vê, mas se não põe não, se for você não põe. Salmos 29, dai ao Senhor a glória devida, dai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Aí Pedro falou, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou. Irmão, carne e sangue revela, viu? Revela, mas é carne. Não tem nenhum fundamento. Mas Jesus falou carne e sangue. Não foi a natureza humana que te revelou. Não foi revelação humana. Não foi revelação de homem. Foi o próprio Pai que te revelou isso, Simão. Aleluia. Então Jesus nessa manhã, Ele quer que a gente creia, sem ter visto milagres. Porque o Tomé, ele falou assim, se eu não colocar a mão no lado dele, se eu não tocar na ferida da mão dele, se eu não ver as feridas, de modo nenhum eu creio. Que é muito fácil ficar vendo milagre e crendo, eu amo Jesus, Jesus abriu a porta, Jesus curou eu, é muito fácil. Mas na manhã desse dia, a gente vai precisar de um pouquinho de fé. A irmã Cida cantou aqui, eu não preciso transformar para... Cuidando de mim, no mar alto não vou me lançar. Em ti. Pelo aqui. Ei, nós vamos adquirir nessa manhã um pouquinho de fé. O pregador também precisa de fé nessa manhã. Não é isso? Que a gente está pregando fé para as pessoas, está precisando de fé também. Está profetizando cura e precisando de cura. Pastor é assim, né? Profetiza alegria e ele está passando uma luta terrível. Mas a palavra é de Deus, não é dele. A palavra é de Deus, não é do pastor. E eu quero sair daqui nessa manhã restaurado pelo poder da fé. Pelo poder da palavra de Deus. Então Jesus, ele vai para Samaria, fica 2 dias lá. E a Bíblia diz que agora ele sai e vem para a Judéia. Aí a Bíblia acrescenta, porque ele mesmo disse que um profeta não tem honra em sua própria família. Irmão, seus parentes não creem em você não. Irmão, o que eu já preguei para os meus parentes, dava para ganhar o mundo inteiro. Eles não creem não. Para eles lá eu sou só o cunhado, o vizinho, o pai, o irmão. Mas para Jesus nós somos servos de Deus, que pregamos a palavra da verdade, a palavra de restauração. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 1, 2 e 3 e por aí vai, Jesus falou, rapaz, que incredulidade é essa nessa aldeia onde eu nasci, onde eu vivi? O povo não crê. Esse aí não é o carpinteiro, não é o filho de José, não é o filho de Maria, os irmãos deles não estão aqui, como é que ele está pregando desse jeito? Então eles não querem muito saber da nossa pregação, da nossa oração. Tem pessoas que você ora da sua família, eles recebem a oração por educação. Mas não quer saber não crê que você está cheio da graça, mas você está cheio da graça. E tem resultado quando você ora. Então a Bíblia diz que Jesus agora volta para a Galileia e o texto diz, ele mesmo disse que os galileus, de onde ele nasceu, de onde ele era, não criam nele. Mas por que os galileus o receberam? Porque quando ele foi para Jerusalém, a Bíblia diz aqui no próprio texto que ele fez muitos milagres lá.
E os galileus estavam lá. Irmão, as pessoas vão ver Deus te usando, fazendo milagres e maravilhas. Elas vão ver, vão testemunhar que Deus vai te usar certa hora ou certo dia. E vão dizer, olha, verdadeiramente Deus está com ele, eu vou receber esse camarada. Igual nós fomos orar um dia na casa de um rapaz. Não sei se eu contei para os irmãos já. A gente todo sujo de concreto, estava trabalhando de pedreiro. Na época, eu trabalhava de pedreiro. Todo sujo, 6 da tarde. Tinha enchido uma laje. Aí eu falei, ô Sérgio, o cara quer que a gente visite ele. Bora tomar banho e a gente vai lá. Ele falou, não, vamos assim, sujo. Se ele receber nós, ele vai ser curado. Se não receber, não vai ser curado, não. A gente era assim. A gente era ousado, irmão, tinha ousadia. Irmão, chegamos na casa do camarada, ele estava com um roupão branco, irmão. Um roupão bem grandão, branco. Tá? Ele estava com chaga, doente de chaga. Todo tomado banho, ele. Na hora que ele abriu a porta, que ele viu nós tudo assim, cheio de concreto, ele falou, ô varão, Pai do Senhor, varão. E aí, vaso, vai querer a oração? Entra aí, varão. Irmão, nós entramos, lógico, não ficamos lá sujando a casa dele, mas põemos as mãos sobre ele, profetizamos e fomos embora. Irmão, aquele homem nunca mais esqueceu a gente, porque Deus deu a cura para ele, nunca mais a doença de chaga pegou ele. Foi errado da nossa parte, foi, né? Ignorância também, né? Mas Deus sabe por que a gente fez isso, né? A gente estava orgulhoso lá também, né? Porque às vezes a doença vem na nossa vida por nosso orgulho. Por causa do orgulho da gente. É tudo orgulhosozinho, a gente, tudo orgulhoso, nariz empinado. Aí Deus, toma aqui uma doencinha para você ficar esperto. Tratar o orgulho. Então, a Bíblia diz que Jesus vai para a Galileia, e quando ele faz um tour pela Galileia, ele empreende uma viagem pela Galileia. E ele volta lá onde a água foi transformada em vinho, onde Rafael pregou domingo passado. Ele volta lá na Galileia, em Caná. E quando ele está em Caná da Galileia, a Bíblia diz que lá em Cafarnaum, tinha um camarada, um oficial do rei, um aristocrata, um alto oficial do rei, que estava com um filho quase à morte. Ele ouviu dizer que Jesus estava fazendo uma viagem pela Galileia. Falou, eu vou lá. Eu não sei se ele foi de cavalo, se ele foi de camelo, se ele foi de carruagem, se ele foi a pé, eu não sei. Eu sei que ele foi até a Galileia. E quando ele chega na Galileia, a Bíblia diz que ele vê Jesus e ele fala, Senhor, vem comigo até Cafarnaum, põe as mãos sobre o meu filho para que ele viva. Jesus dá uma repreensão nele, ou neles. Fala assim, se vocês não vissem milagre, lembra o texto que os galileus tinham visto? Se vocês não verem milagre, vocês não creem de jeito nenhum. Aí ele fala, Senhor, por favor, vem antes que meu filho morra. Jesus olhou para ele e falou assim, pode ir, seu filho está vivo. Vai, teu filho vive. E a Bíblia diz, irmão, que ele agarrou aquela palavra. Ele creu no que Jesus, irmão, tem que crer no que Jesus fala. É inútil vir aqui semanas e semanas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, e não crer numa palavra que Jesus está falando, irmão. Mas é porque a Vânia que pregou, porque a Flávia que pregou, porque o Fábio que pregou, não interessa quem pregou. O importante é que a palavra foi ministrada. Se você crê nessa manhã, toma posse em nome de Jesus. Eu já estou sentindo o alívio já na minha perna aqui, irmão. Rafael ministrou aqui sobre os leprosos, é muito interessante. No versículo 14, capítulo 17 de Lucas, é isso? Versículo 14. Indo eles pelo caminho. Não foi logo que ele mandou e a cura aconteceu. Eles, não sei quanto tempo eles caminharam de volta para o caminho, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Mas indo eles pelo caminho, que caminho que eles estão indo agora? O caminho da fé. Indo eles pelo caminho da fé, pelo caminho da obediência, a Bíblia diz que todos foram purificados e limpos para a glória do nome de Jesus. Indo eles pelo caminho. E a Bíblia diz, irmão, interessante, irmão. Eu destaquei aqui algumas coisas, estou comentando o texto para a gente ficar familiar do texto. Eu particularmente acho que eu nunca preguei sobre esse texto, não. Não achava interessante. Quer ver o mar se abrindo, o mar se acalmando, andando sobre a água. A Bíblia disse, irmão, a Bíblia disse que ele chegou na casa dele no outro dia. Está no texto.
Ele não chegou no mesmo dia. No outro dia. Quando ele vem, se a cavalo, se de carruagem, se a pé. Eu sei que ele está chegando na sua aldeia. Os seus servos, irmão, tem notícia boa para nós nessa manhã. Aleluia. Você vai, Aramanamas, você vai receber notícias boas no dia de hoje. Tem notícias boas chegando ao seu encontro nessa manhã. Eita. Eu estava doido para lhe falar isso. Quando ele está chegando da sua aldeia, no seu Marilene, no Promissão, no Suzano, as pessoas não aguentam. Irmão, porque tem pessoas que são bênçãos na sua vida. Irmão, tem pessoas que são trevas na sua vida, mas tem pessoas que são bênçãos. Tem pessoas que não dormem enquanto não lhe contar uma má notícia. Tem pessoas que não dormem enquanto não ligar para você, para dar uma má notícia para você. Outra aqui o pano. Não dorme. Mas os servos desse homem, quando ele chegou na aldeia, no seu bairro, na sua cidade, a Bíblia diz que os servos vieram com notícias boas, de longe. Ei! Teu filho está melhor! E está bem! Que hora foi que ele ficou bom? A incredulidade, no meio da fé. Quero saber que hora é. Não, tem que saber. Tem que ver se bate. Ontem, 1h, na hora 9, 1h, na hora 7, 1h, a febre de repente foi embora. Ele, foi justamente essa hora que ele disse, o teu filho está vivo. Me dares pães para mudar, e até tu estás cuidando de mim. Em lugar alto não vou me... Só para demonstrar o teu poder. Em ti não troco nossa comunhão pelo prazer, palácios, riquezas. Por isso resistindo estou. Bora! Te adoro. Tá-me de pé. Não vou perder. Segure aqui. Ei, 2 Coríntios 5, versículo 7. Vamos tratar nossa fé nessa manhã, tá? Eu preciso, não sei, tem alguém que precisa comigo aqui, não? Igual o pessoal que vai para a noite, né? Precisa de fé também. Falei para a Vânia, não é, vamos cultuar a noite, é trabalho. Precisa de fé. Precisa de fé. Você vai adorar a Deus, e quando a gente começa a adorar a Deus, os impedimentos começam a acontecer, não é? É luta, é dificuldade, no meio da dificuldade tem que adorar. Ei, pois vivemos por fé, e não pelo que vemos. A gente vive por fé, e não pelo que a gente vê. A Bíblia diz que Abraão sabia o caminho de volta, para voltar lá para a sua terra, para os seus bonecos lá. Mas ele buscava uma pátria melhor, cujo construtor é Deus, que não é feita por mãos humanas, mas o próprio construtor é o próprio Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, sem olhar, vamos lá. Meu Deus do céu. Sem olhar, vamos lá, Hebreus 11 e 1. A fé... Põe aqui para nós, não vai conseguir não. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não... Põe mais um desse aí, só aumentar nossa fé. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo visível. Mano, mais um. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Mano, mais um. Pela fé Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado, pois antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, aleluias, construiu uma arca para salvar a sua família. Constrói a arca para salvar a tua família em nome de Jesus. Da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar, mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É pela fé. Eu tenho que ver para crer. Eu não vi nenhum sinal. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vi sinal, mas eu creio. Eu não estou vendo nada, mas eu creio, porque o Deus do impossível é aquele que recompensa aquele que tem fé. Cadê eles nessa manhã em nome de Jesus? Fé. Esse homem ouviu falar de Jesus. Irmão, a fé trabalha com ação, irmão. Como é que eu demonstro fé? Quando eu ajo. Foi Tiago que disse, não foi? Capítulo 2, versículo 17 e 18. Tem gente que fica falando que tem fé, irmão, mas não dá um passo na frente. Tem gente que acredita que tem fé, mas não dá um passo. A fé ela é confirmada pelo passo que a gente dá, igual os leprosos. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Tem gente que só fica falando que tem fé. Eu tenho fé, eu creio em Deus, mas não crê, porque não tem ação. Contudo, alguém dirá, você tem fé e eu tenho... Tu tem fé, eu tenho obra. Tu tem fé e eu tenho obra. Mostre-me a sua fé sem obra, duvido. Eu duvido você mostrar a sua fé sem obra. E eu mostrarei a minha fé pelas obras. Aí o Tiago, ele cita Abraão, e ele cita Raabe. Ele diz que Abraão, irmã Alexandra, quando Deus falou, me dê seu filho, seu único filho, ele não ficou lá zanzando, pensando se ia ou se não ia, será se eu vou hoje, será que vai dar certo? Não! De madrugada ele albardou o jumento, pegou seus filhos, seus servos, pegou a lenha, o cutelo, pegou tudo e saiu. 3 dias de caminhada, eu comentei aqui no ensinamento que 3 dias é suficiente para a gente desistir. 3 dias é suficiente para a gente desistir, mas Abraão não desistiu. 3 dias, quando chegou na montanha que Deus havia falado para ele, mostrou o lugar, ele viu o lugar, é ali. No pé da montanha ele falou assim, olha, fiquem aqui, que eu e o moço vamos lá, vamos adorar e voltaremos. Alabadabás. Está gerando fé já aí, não? E eles subiram a montanha, irmão. E Isaac, pai, cadê? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo... Está aqui o fogo, está faltando um item na adoração. Está faltando um item na adoração. Muitas vezes a gente adora faltando um item na adoração. Às vezes a gente está adorando a Deus, falta uma coisa, o sacrifício. E quando envolve sacrifício a gente recua. Quando envolve sacrifício a gente recua. Isaac entendia de culto. Meu pai nunca adorou sem cordeiro. Pai, cadê o cordeiro? Está faltando o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Vamos caminhar. E a Bíblia diz que caminhavam juntos os dois. Chegou lá em cima, ele amarrou o rapaz, que já tinha cerca de 20, 22 anos. Não era um menino que nem o Daniel, que nem um bebê. Não, era grande já. Amarrou aquele moço. Ele mostrando ali, revelando a pessoa de Cristo. Ele se deixou amarrar.
na obediência ao pai. Ele se deixou amarrar, amarrou as mãos, as pernas, e Abraão colocou, ele deitou-se sobre a lenha, e Abraão pegou o cutelo, a faca, e quando ele foi imolar seu filho, a Bíblia diz que o anjo bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, alabadabás. Oh Jesus, não faça nada com o menino não, porque agora eu sei que você teme a Deus. E quando ele olhou para o lado, Amaro, ele viu um cordeiro amarrado pelas pontas, embaraçado no mato. Ele pegou aquele cordeiro, substituto, e colocou no lugar de Isaac. E tocou fogo naquele cordeiro, Deus cheirou aquele sacrifício. E cumpriu-se o que Abraão cria. E os dois desceram juntos da montanha. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Esse homem ouviu que Jesus estava em Galileia. Ele não ficou lá em Cafarnaum pensando na vida, não. Ele pegou seu jumento, seu cavalo, sua carruagem, ele foi lá até na Galileia. Um dia de viagem, cerca de 30 a 40 horas. A fé verdadeira move montanha. A fé verdadeira se move, se mexe. A fé verdadeira não fica só pensando em ajudar, ajuda. A fé verdadeira não fica só pensando, eu vou lá, só pensando, eu vou, mas nunca vai. Ação, irmão. E quando ele chega na Galileia, ele fala: Senhor, vem comigo. O cara era rico, irmão, era um aristocrata, era um alto oficial do rei. Ele era rico, ele poderia chegar lá, irmão, e falar: Ei, o senhor precisa vir comigo aqui, que eu sou um oficial do rei. Mas não. Bora analisar o que ele fez? Quando, versículo 47, quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele, suplicou que fosse a Cafarnaum. Ele suplicou. Eu fui atrás dessa palavra, depois você dá uma olhada aí. Suplicar quer dizer humildade, submissão e fervor. Esses 3 itens não podem faltar na sua oração e na minha. Humildade, submissão e fervor. Ele suplicou, ele insistiu. Ele não chegou lá, eu sou oficial do rei. Não, ele teve que insistir. Porque com Jesus é assim. O maior é ele quem resolve, é ele quem faz, é ele quem determina, é ele quem cura, é ele quem restaura. Ele suplicou. Às vezes a gente fica apontando Jesus: Senhor, eu estou há tanto tempo na tua casa, você sabe que eu oro, que eu busco, você sabe. Aí fica essa balela com Jesus aí, viu? Jesus não está nem ouvindo isso aí não com você não. Senhor, eu oferto na tua casa, eu dou o dízimo. Senhor, eu não falto na igreja, eu estou sempre no culto. Para com essa... Jesus não é barganha não, irmão. Jesus não é barganha. Nós precisamos nos inclinar diante dele e falar: Senhor, obrigado pela oportunidade de te servir na tua casa. Porque isso aqui é oportunidade, irmão. Está igual o filho pródigo, ou o filho que ficou em casa. Eu te sirvo há tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. É o barganha, é o crente barganha. Ele faz, mas fica apontando o que fez para Jesus. Quer bênção? Humildade na oração, submissão e fervor. É igual a oração de Abacuque, capítulo 3. 3. Oração de Abacuque. Cadê? Está lá não. Versículo 17. Acho que é isso. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é fé. É fé.
Então ele vai até Jesus, ele sai do seu lugar. Fala para ele aí, sai do teu lugar. Mas não é para levantar daí não, é o lugar de fé. Sai desse lugar de comodismo aí, se levanta em nome de Jesus. Vai para um lugar de fé em nome de Jesus Cristo. Sai desse lugar, desse cubículo onde o inimigo fica lá semeando na tua mente, ó. E você ali parado, ó. Sai daí em nome de Jesus. Se levanta. Pega a trilha da fé nessa manhã. Então ele sai. Eu lembrei de Marcos capítulo 5, versículo 22. Quando Jairo ele sai da sua casa, da sua sinagoga. A Bíblia diz que ele vai. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, fez o quê? Esse é o segredo. Vendo Jesus, prostrou-se. Mas no meio do povo, o cara é líder da sinagoga. O cara é um presidente das igrejas famosas da época. No meio do povo, se prostrou aos pés. Mande mais um. Implorou-lhe. Eu estou orando uma vez por semana e não aconteceu nada. Pois é. Tem um mês que eu estou orando e não aconteceu nada. Pois é. Implorou-lhe, insiste. A gente faz uma oração na semana e está bom, né? A gente é assim, não, já orei uma semana, orei. E está bom, né? Não é assim a gente? A gente não é assim? A gente é assim, irmão. E olha, não é oração não de 5, 6 horas não, é oração de 10 minutos. Aí vem um sono, né, Fábio? Vem um sono, né? A gente fica com sono, a gente fica abençoando Deus. Deus visita Jesus, visita o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te abençoo. Deus, tu és meu servo. Assim, e a gente quer vitória. Mas ali ele implorou-lhe insistentemente. O quê? A minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Manda mais um. Então Jesus foi com ele. Esse aqui Jesus foi, eu vou com você. Foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe que no meio do caminho, uma mulher intercepta Jesus. Jesus dá mais uma demorada. E Jairo esmurece na fé. Alguém chega da casa dele e fala: esquece, deixa o mestre em paz. A tua filha já morreu. Mateus diz que ela já morreu. Jesus olha para Jairo, o ombro dele cai, o ombro de Jairo cai. Jesus fala: ei, continue crendo. Continue crendo, do jeito que estava. Eu não preciso transformar pedras em pães para lá. E no deserto tu estás cuidando de mim. Só para demonstrar. Não troco nossa comunhão. Segura aqui. Quando ele fala: Senhor, vem comigo, nas traduções, acho que NVI ou linguagem de hoje, tá dizendo, porque Cafarnaum ficava embaixo, Galileia ficava em cima. Em algumas traduções ele vai dizer: Senhor, desce comigo, para que o meu filho viva. Jesus fala assim: vai, o teu filho já está vivo, vai continuar vivo. E a Bíblia diz que descendo ele, enquanto ele descia, enquanto ele se humilhava, enquanto ele retornava, enquanto ele descia crendo, a notícia boa chegou até ele. Ele nem precisou chegar em casa, as notícias boas vieram ao seu encontro. O segredo é descer, o segredo é se humilhar. Desce comigo, Jesus. Sabe o que eu aprendi aqui? Que quando a gente não tem aquele conhecimento sobre Deus, a gente limita o poder dele. O senhor precisa vir em casa.
Jesus, parafraseando, não preciso ir lá. Vou curar daqui mesmo. Eu não preciso ir lá, eu vou curar daqui mesmo. Mas ele está longe, eu estou um dia de caminhada, ela é em Cafarnaum. Mas vou curar daqui mesmo, pode ir, seu filho vive. Lembra da mulher cananeia? Acho que Mateus 15, 21 e alguma coisa. Ei, a mulher Ciro-fenícia. Senhor, minha filha está em casa moribunda, endemoniada. Minha filha está endemoniada, quebrando tudo. Socorre-me. Mas eu não posso pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu sei, Senhor. Mas eu não quero pão, eu quero só as migalhinhas que caem da mesa. Igual quando eu estou comendo, né? A nossa cachorrinha, ela é muito zoiuda. Zóio desse tamanho, literalmente. Ela já comeu. Mas aí eu estou comendo, ela encosta. E ela fica. Zóio, tá? Você já comeu, vai para lá, pelo amor de Deus. Aí eu pego um pedacinho de carne. Ela come. A linguagem é essa. Que a mulher está dizendo, eu não tenho promessa de salvação. O meu povo é gentil. Eu não sou parente de Abraão, não tenho nenhum vínculo. Mas só não tem uma migalhinha aí da sua mesa para eu comer, porque eu creio que um pouquinho de migalha já vai sarar minha filha lá. Jesus falou assim, que boa é essa palavra, grande é a tua fé, pode ir, a tua filha já está curada. E chegando ela, diz o texto, encontrou a filha deitada na cama em sã consciência e em paz, e o demônio já tinha pulado fora da casa dela. Não limitemos o poder de Deus, irmão. De verdade, eu vou falar de verdade para os irmãos. Eu estou bem melhor, irmão. Não sei se é articulando aqui. E se não tivesse, tudo bem. Está tudo bem. É, né? Está tudo bem. Porque a gente só crê em Deus, piamente, quando vê alguma coisa. E quando Deus não quer fazer, e aí? E quando Deus não quer fazer? E quando Deus não quer responder à oração de maneira que a gente entenda que foi bom. E quando Deus não quer curar. E quando Deus não quer salvar. E quando Deus quer levar embora. Né, Vânia? Quando eu comentei, né, para os irmãos, né? Quando Israel estava enfermo. 1 ano e 2 meses orando sem andar laje, debaixo de garoa. Emagrecendo, o cinto no último buraco. Magro, olho vermelho, sem dormir. Irmão, parece... Olha, tem pessoas, irmãos, quando você tem um parente doente... Tem pessoas que Deus escolhe da família para carregar aquilo. Pode ter certeza. Você, mas sou eu que... é você. Deus me escolheu para carregar aquele homem, irmão. Deus me escolheu para carregar aquele homem. Como eu sofria, irmão, com aquele homem. Sofrimento, querendo ver ele curado. 1 ano e 2 meses. Quando ele estava na UTI, mexendo só o olho, que eu ia visitar ele, eu falava, Israel, conhece o que sou eu? E o pastor André, se conhece, dá um sinal com o olho. Indo embora, irmão. E orando e Deus calado. Deus calado. Então minha oração. Irmão, era jejum de 40 dias, irmão. Jejum todo dia, 40 dias. Pensa aí. Era jejum, oração, monte, bar de chuva, laje. Minha mulher, vem dormir, homem. Põe na mão de Deus. Não, eu estou apanhando, vou lá para cima, põe na mão de Deus agora. Com cobertor. Aquela dor. Quando ele faltava 2, 3 dias para ir embora, Deus apareceu para mim, irmão, e me chamou de orgulhoso. Você é orgulhoso. Você só quer ganhar, não quer perder. Aprenda o dom do a Deus. Eita Deus. Aleluia. Deus de mistério. Ei, irmão.
Tem hora que Deus não quer fazer. E aí, vai desviar? Vai embora? Vai desistir da igreja? Porque Deus não quis fazer? Quando a gente se converteu, passamos 2 anos e pouco sem emprego, sem comida, sem nada. Eu e minha casa. 7 pessoas na minha casa, com criança. 2 anos e meio, irmão, na prova, sem dinheiro, sem nada. Vivendo de donativos da igreja. Cesta básica, um frango. Alguém jogava um tomate debaixo da porta. 2 anos e meio. E um dia eu passei em frente à empresa que eu tinha trabalhado, era líder lá, ganhava bem. Aí Deus falou aqui, porque quando você está consagrando, orando, não tinha comida mesmo, vamos jejuar, né? Você sente Deus falar com você. Deus falou assim para mim, você quer voltar para essa empresa? Eu falei, eu quero. Vá orar, buscar minha face, que eu vou colocar você de volta aí. Irmão, orei 21 dias no monte, irmão. Eu e um irmão. Com 21 dias. Minha esposa sonhou. Eu sonhei, você ia para a firma lá, alegre. Chegava lá, você fazia a ficha, mas você ficava triste. E tinha um jardineiro lá. E o jardineiro falava para ela, não se preocupe, eu sou o dono da empresa. Mas aí ela falava, mas você é o jardineiro. Mas é que eu gosto das plantas, mas quem manda aqui sou eu. 21 dias, irmãos. Nada de sinal. E enquanto isso, Deus incomodando o meu encarregado do passado lá, amigo meu, perguntando meu número para todo mundo. Cadê o Ivanildo? Gente, tem o número do Ivanildo. Estou não conseguindo dormir por causa do Ivanildo. Acho que ele está passando alguma luta. Aí Deus falou assim, ore mais 5 dias. Deus falou não comigo, ore mais 5 dias. Eu no monte, 5 dias. Eu, a Márcia e a Teuvina. 5 dias. Com 5 dias, irmão, isso de segunda a sexta. Na sexta-feira à tarde, 5:30 da tarde, eu e minha esposa lá em casa, na casinha estreitinha. Eu e ela conversando, e eu falava assim para ela, Deus, a empresa não chamou. Aí eu falei para ela, mas ele continua sendo nosso Deus. Aí eu subi para a laje, né? Era o refúgio meu, era na laje, lá em cima, ficar orando, chorando longe deles, né? E ela desceu lá para a rua. Quando ela desceu para a rua, vinha um camarada lá da empresa, procurando o meu endereço. Ivanildo mora aí, né? É para ele segunda-feira fazer a entrevista, que a empresa vai precisar do serviço dele. Ei, irmão, mas eu voltei tão feliz para aquela empresa, irmão. Eu comprei uma bicicleta, aí a gente ia comprar sapato, ganhava R$500 na época, o salário mínimo. Era um pouquinho a mais do salário mínimo. O salário mínimo era 300 e pouco, ganhava R$500. E a gente ia de bicicleta para Pirapaurinha para fazer compra na loja. Tão feliz que a gente estava. Levava a dona Márcia no bagageiro e as crianças iam a pé, tudo para comprar sapato. Só podia gastar R$200 naquela época. A empresa falava, gasta só 200, tá? Para não comer seu salário. Nós calçava todo mundo com R$500 na época. Calçava todo mundo e comia. E a gente ia para a festa da empresa. Fiquei lá mais 7 anos ainda. E só saí porque eu quis sair. Não barganhe com Deus. Se Ele não fez, calma. E se Ele não fizer, não tem problema. Ele continua sendo o nosso Deus. Não tem problema se Ele não fizer. Ele continua sendo o nosso Deus. Meu encarregado era tribuladaço, cheio de mulher. Todo dia chegava no pé da máquina, eu trabalhando. Ô Ivanildo, se eu tiver com a outra mulher e eu morrer, tu vai direto para o inferno. Eu crente, irmão. Eu crente até o tutano. Tu vai direto para o inferno. Sério? Eu digo, A pessoa, Zé, tu no hotel com a mulher, e aí tu morre, dá um infarto. É inferno de cabeça para baixo. Ele saía. O Zé hoje, irmão, mora em Itupeva, me liga direto, manda zap, está crente firme na pessoa do Senhor Jesus. Então, se Deus fizer, Danilo, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Danilo? Cadê? Não caiu a ficha ainda? Ah, meu Deus do céu. Hein? Mande aqui. Cadê? Mande aí. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar. Ele vem
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, mas se não der, a minha fé não está firmada nas coisas que... Ei, eu aprendi a te adorar. Nele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, segura aqui. Não limitemos o poder de Deus. Se Deus falou algo com você ontem, anteontem, mês passado, continue agarrado com essa palavra. Continue agarrado com essa palavra. Continue firme no que Ele falou. Mas a circunstância está ao contrário, não interessa. Ah, mas está tudo um turbilhão de... Não interessa. Interessa, tem que ficar no que Ele falou, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eu lembrei, sabe de quem? Estava lendo hoje de manhã, quando ele chega na aldeia de Marta e Maria. A aldeia de Marta e de Maria, irmão, olha só, elas eram famosas elas. Eles eram famosos, essa família era famosa, a aldeia de Marta e de Maria. Quando ele chega, a Bíblia diz que Marta corre, Marta ansiosa, Marta querendo resposta rápido, Marta ansiosa, vai questionar, a primeira que foi: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, a morte não teria tido poder sobre ele. Esquecendo ela que ele tem poder sobre a morte. Eu não falei para você, Maria, que se você crer vai ver a glória de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, é o enviado, e tudo que o Senhor pedir para Deus, Deus vai fazer. Eu sei, Senhor, que na ressurreição do último dia Ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morreu, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Correu lá para buscar Maria, para inquietar Maria também. Jesus nem mandou chamar Maria, mas Jesus está te chamando. Não mandou chamar, não mandou. Porque tem gente que quer que os outros compartilhem da perturbação junto com ele. Não é? O mestre está aí, está te chamando. Não chamou. Maria chegou, falou a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus vendo o povo chorando, os judeus chorando, Maria chorando, diz o texto, e Jesus chorou, ficou conturbado também. E a Bíblia diz que ele perguntou: onde o puseram? Senhor, está ali, é uma gruta, mas só desculpa, já é de 4 dias, já está cheirando mal, o cheiro está muito forte, o problema está muito grave, o problema está crônico, não tem mais jeito. Eu não falei para você que se você crer vai ver a glória de Deus? Tirem essa pedra. Senhor, mas já cheira mal. Na minha tradução, o cheiro está muito forte. E tiraram a pedra. E Jesus fez uma oração: Senhor, Pai,
Eu estou orando aqui por causa deles, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas para que eles creiam que tu me enviaste, eu estou fazendo essa oração. E tendo dito isso, bradou: Lázaro, vem para fora. Ô irmão, você sabe que uma pessoa que morreu com 2 dias, 1 dia, 2, os bichos já estão comendo, sim ou não? 4 dias já está tudo em decomposição por dentro. Sim ou não? E quando os vermes ouviram a voz do mestre, os vermes pararam de comer ele. Os vermes deram aquela trava assim. Parou tudo. Parou o banquete dos vermes. Alabadabás. Alabadamadabás. Os vermes pararam de comer o Lázaro. O banquete dos vermes parou. E o morto saiu para fora, com o rosto coberto e o corpo cheio de faixas. Alabadabás. Deus quer falar com esse irmão, que não importa o problema, nem a gravidade dele. Se você continuar crendo, você vai ver milagre da parte de Deus. Se você continuar crendo, você vai ver milagre da parte de Deus. Eu quero encerrar com essa fala aqui, ó. Veja que o homem saiu de Jesus com a palavra, voltou para casa. Alguns dizem que ele precisou descansar no meio do caminho, porque já estava chegando 1 da tarde, ele saiu de perto de Jesus. Veja que um dia de caminhada daria quase o outro dia de manhã. Viajar à noite, alguns dizem que era perigoso, tinha muitos ladrões ali. Alguns dizem que possivelmente ele parou em alguma pousada, em alguma aldeia para descansar. Se fosse eu e você, pela ansiedade, eu quero ir para casa logo para ver se está curado mesmo. Mas ele descansou na palavra do Senhor. Eu vou descansar, eu vou repousar, porque ele já lançou uma palavra sobre meu filho. Então eu creio que essa palavra que ele lançou vai se cumprir. Então não vou viajar de madrugada, eu vou descansar, eu vou dormir aqui nessa pousada e amanhã eu sigo viagem. E eu falei para minha esposa: quem crê descansa. Quem crê não fica perturbado, perturbada, inquieto, inquieta. Quem crê descansa no Senhor. É o Salmos 40, versículo 1. Esperei. Olha como é que está nessa tradução. Depositei toda a minha. Aí você crê em Deus, mas crê também no presidente. Crê em Deus, mas crê no político também. Crê em Deus, mas crê no vizinho também. Crê em Deus, mas fica mais confiando no médico. Aí fica dividida a crença. Mas o salmista falou: eu depositei toda a minha esperança no... Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de... Alabadamás, manda mais um. Ele me tirou de um poço de destruição, da depressão, da angústia, da ansiedade, da tristeza, de um atoleiro de lama, ponto e vírgula, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me em um local seguro, pôs um novo cântico na minha boca. Você crê que vai ter um novo cântico na sua boca? Você crê que você vai cantar um novo hino? Hein? Você vai ter notícias boas sobre a sua casa. Você vai ter notícias boas sobre a sua família. Você vai ter notícias boas sobre a sua área profissional. Tem notícias boas chegando aí. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor.
Gerou fé já aí, não? Já gerou fé? Toma posse nessa manhã, porque eu tomei posse. Eu estou enfesado aqui, enfesado. Cheio de fé. Estou cheio de fé. Vou para casa de ônibus hoje, cheio de fé, dando glória a Deus. Hã? Nome de carro? Nome de carro. É meu. Caiu. Vamos tomar ceia? Bota uma ceia? Quer fazer aquele louvor? Pode ser? Bora? Vamos preparar? Cadê a ceia? Rafael, ajuda aí, Rafael. Ajuda aí, Rafa. Ei, prepara aí a ceia para nós. Então. Quer fazer, Luiz, o louvor? Ver como é que sai? Com as meninas? Tá no jeito aí, não? Tá não? Tá? Tá. É com a Flávia e a Vânia, né? Ora aí. Glória a Deus. Senhor, está aqui, meu Pai, os condimentos da ceia, Senhor. Pai, aqui é apenas condimentos, mas quando nós oramos e se reunimos, o Senhor mesmo instruiu ao Paulo, dizendo, faça isso em memória de mim. Pai, que nós possamos nessa manhã, Senhor, participar do corpo e do sangue do Senhor. Pai, para mais um tempo de fé, para mais um tempo a gente fazer isso que o Senhor ordenou. E nós iremos sair daqui, Senhor, com posse daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que é a fé. As pessoas não entendem essa ordenança. Eles não entendem o que nós fazemos, que é participar do teu corpo e do teu sangue. Mas nós se alegramos por participar desse momento tão especial, Pai. Que o Senhor possa dar graça para que nós possamos participar desse momento tão sublime, tão especial na Tua presença, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, Rafael. Pode mandar ver, meu velho. Glória a Deus. Vamos lavar? O nosso. Tá no jeito aí, não? Bora? Sem boné hoje, sem chapéu. Cadê as meninas? É a Flávia e a Vânia, né? Cadê? Vamos, pelo amor de Deus, mano. Ajuda aqui. Como é que eu vou cantar sem vocês? Vou ficar aqui enrolando sozinho? Não, pode não. Você não ia ficar no teclado também?